Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, amados irmãos. Vamos juntos continuar a leitura do livro de Atos dos Apóstolos e buscarmos bastante a presença de Deus nesses dias e aprendermos com esses irmãos aqui, porque aqui foram lançadas as bases, e aqui você vai ver Jesus sendo praticado pela vida dos apóstolos. Nós lemos ontem até o capítulo 5, verso 11, a história de Ananias e Safira, E aí diz o texto, verso 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então você narra isso, muitos sinais e muitos prodígios eram feitos por mãos, dos apóstolos no meio do povo. E aí crescia a graça, crescia a fama desses irmãos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, ou seja, o templo estava lá de pé, então eles aproveitavam, eles sempre procuravam o lugar onde tinha gente. O templo de Salomão, o templo, era o centro da adoração dos judeus, era o primeiro para eles, não tinha um outro lugar onde se poderia fazer sacrifícios e adorar a Deus senão no templo, Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. É lógico, juntar-se a eles era você perder privilégios, era sair do templo, era ter que abrir mão de heranças familiares e outras coisas, Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, que agregavam ao Senhor. Verso 15: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então aqui é o fenômeno, amados. As pessoas gostam, isso aqui cresce. Eu quero chamar a atenção de duas coisas. Isso aqui não era Pedro e João e os apóstolos que estavam chamando o povo para trazer roupa, para trazer foto, para trazer isso, para trazer aquilo, não. Era o povo espontaneamente que vinha, como acontece até os dias de hoje com fenômenos espirituais. Aqui eu quero chamar a atenção ao fato de que os apóstolos começaram a gostar daquilo. E não era para eles ficarem só em Jerusalém. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. E aqui começa a ter os problemas, porque o povo ia. E aquilo estava criando um gozo enorme na alma deles, e eles foram ficando acomodados em Jerusalém. Vocês vão ver que vai surgir perseguição no meio deles. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o fenômeno da unção, da graça de Deus na vida dos apóstolos, O povo levava os doentes para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre algum deles e eles fossem curados. Chama a atenção de vocês, não são os apóstolos que estão trazendo isso. Sombra de ninguém cura ninguém. Orar em foto, orar na pessoa, orar em roupa, isso tudo leva as pessoas ao misticismo. Aqui, por exemplo, as pessoas estavam indo porque, se você perguntar para as religiões antigas desse povo, tudo era espiritual. Qualquer doença para eles era fenômeno espiritual. Os egípcios dividiam o corpo em seções e partes. Cada seção tinha um espírito. Então, assim, é por isso que eles vêm, porque são místicos. E aqui a igreja tem que ser trabalhada. Tem que deixar de orar? Não. Ore, porque Deus realiza sinais e prodígios, sim, é o que nós estamos fazendo. O que nós não podemos é transferir o poder para nós e tirar a glória de Deus e criar no seio da igreja o misticismo. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, a classe rica, poderosa, que não cria em ressurreição, tomaram-se de inveja, é óbvio. Os olhos do povo iam tudo para os apóstolos, não era para eles. Prenderam os apóstolos, verso 18, e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor, Águelos, do Senhor, anjo mesmo, abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, o anjo, ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, do evangelho, vida que é maiúsculo de Jesus.
Anuncie tudo sobre Jesus que vocês sabem. Tendo ouvido isto, logo ao romper da manhã, entraram no templo, como de costume, correndo todos os riscos, sabendo que estavam em desobediência, entre aspas, e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio, toda a cúpula religiosa, e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas dos cárceres a ninguém encontramos dentro. Verso 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. É um fenômeno, é Deus. Aqui vocês percebem a ação do Espírito Santo. Do mensageiro, o anjo foi lá, abriu literalmente as portas e libertou o povo. Vai lá para o templo e pregue e anuncie o evangelho aqui em Jerusalém. E isso aconteceu. E o que vai desencadear aqui? Mais perseguições, mais lutas. Olha o verso 25. Nesse mesmo espaço de tempo, chegou alguém e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome de Jesus. Contudo, vocês encheram Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Aí você percebe que o sinédrio, os saduceus, poderosos politicamente, ricos, influentes, eles não queriam tumulto. Jerusalém, até os dias de hoje, amados, é um polvio, é pólvora, aquilo é inflamável. Nos dias era assim. Eles ficavam com medo de levantes, de insurreições, de gente tentando se dizer o Messias e criando problema com Roma. E o que eles não queriam era problemas com Roma, perder os privilégios deles. Eles queriam manter a ordem. Por isso eles estão prendendo aqui os apóstolos, porque uma multidão já estava agregada a eles, muitos já tinham se convertido, inclusive sacerdotes se convertendo. Aí quando eles interrogam Pedro e os demais, dizendo que ordenou não falasse do nome de Jesus, da vida de Jesus, aí então Pedro e os demais apóstolos, verso 29, afirmaram: antes se importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a ordem de Jesus para eles foi: não temam, eu colocarei as palavras em vossos lábios, e eles vão levar vocês para as sinagogas, vão apedrejar, vão machucar, mas não tema, eu estou contigo. Aí diz o texto, verso 30, Pedro fala, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Aí Pedro volta de novo: não foram vocês mesmos que crucificaram, vocês reuniram. Agora, conquanto eles fizeram isso porque tinha autoridade religiosa para isso e política, eu sei que a morte de Jesus não foi só o judeu, foi a minha, foi o meu pecado, foi o seu pecado, nós matamos Jesus. Entenderam agora? Então está sobre nós tudo isso. E Pedro devolve para eles. Deus, porém, verso 31, com a sua destra e com o seu poder, destra aqui da ideia de poder, mão direita, o poder de Deus, não é que Deus tem a mão, Deus é espírito, não tem corpo. Está mostrando Deus com o seu poder, o exaltou a príncipe e salvador. Deus o ressuscitou dos mortos e deu a ele um nome acima de todos os nomes. Por isso que eu estou aqui no pórtico de Salomão. Salomão é rei, Jesus é rei. Ele é o Salvador, Sóter, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. É por meio de Jesus agora que se tem a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim o Espírito Santo, que ele derramou, outorgou, deu aos que lhe obedecem. E aqui eu quero chamar a atenção de novo para vocês. O judeu tinha um templo como lugar principal, eles achavam assim, e eles tinham a lei, para eles a lei tinha que ser obedecida. Então assim, eles vêm dizendo, olha, Jesus é o templo, a salvação não está restrita ao templo, é para todo mundo, e o fim da lei é Cristo. Aí que eles enlouqueciam mais ainda.
Verso 33, eles, porém, ouvindo tudo isso, se enfureceram por causa da inveja de tudo e queriam matá-los, porque eles estavam correndo perigo. O poder deles estava em xeque, né? Mas aí, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, que era um rabino, mestre, né? Que foi o mestre, o discipulador do apóstolo Paulo, mestre da lei, um homem que conhecia todos os detalhes da lei, os ínfimos da lei, né? Acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse, né? Israelitas, atentai bem no que ides fazer estes homens. Porque antes desses homens dos apóstolos se levantou Teudas. Não temos informação sobre Teudas, viu gente, aqui muito. Insinuando que esse Teudas seria ele alguma coisa, o qual se agregaram cerca de 400 homens, né? Uns dizem que é um pouquinho antes, eles queriam levantar-se, ele disse que era o Messias, era o próprio Deus, queria abrir as águas do Jordão e atravessar, né? Mas aí ninguém tem informação certa. Mas esse Teudas foi morto e todos quantos lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. E aí Gamaliel, do verso 37, dá outro exemplo. Depois dele se levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, no século 6, né? no ano 6, depois de Cristo, né? E levou muitos consigo. Também este Judas morreu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão desses homens, solta esses homens dos apóstolos, deixai-os ir, porque se este conselho, ou esta obra que eles fazem, vem de homens, ela vai perecer, vai morrer, é óbvio. Mas se essa obra que eles estão fazendo, esse conselho que estão fazendo é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E de fato, quando você persegue um homem ou mulher de Deus, você está lutando contra o próprio Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então você que tem Jesus no coração, não tema nada nessa vida. Ande de cabeça erguida, com temor e com tremor, e não tema a vida, não tema nada. Por favor, é o que está aqui, ó. Deus luta por ti, peleja por ti. E então eles concordaram com Gamaliel, verso 40. Chamando então os apóstolos, açoitaram, bateram neles, né, nos apóstolos, e ordenaram-lhe que não falassem mais em nome de Jesus. E os soltaram. E eles, os apóstolos, se retiraram do sinédrio, regozijando-se, alegrando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome de Jesus. E aqui não é que eles gostam do masoquismo, não, amados. É porque eles estavam completando na vida deles o que resta do sofrimento de Cristo. Ou seja, eu sei que se eu participo da salvação, das benesses espirituais, eu também participo dos sofrimentos de Cristo. E as lutas vêm, as dores vêm, as pelejas vêm. Viu? Verso 42, e todos os dias do templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo, ou seja, de casa em casa e no templo, era o lugar onde eles ensinavam, e de casa em casa, sempre onde tinha gente, eles não ficavam escondendo, eles queriam mostrar o evangelho de Jesus ao mundo, e eu chamo vocês para isso, para não reter o evangelho de Jesus, pregue, anuncie. Ora, naqueles dias, verso 1 do capítulo 6, multiplicando-se o número de discípulos, agregados muitos, houve murmuração dos helenistas, ou que eram os irmãos judeus que se convertiam vindo, e também gentios que vinham da cultura grega, que falavam o grego e tinha costume grego, helenista, que é isso, contra os hebreus, porque os hebreus de fato se achavam especiais, eles não gostavam de se relacionar com gentios, e para eles, os gentios, o máximo que poderia ser um dia ser escravo deles, eles se achavam os queridinhos de Deus, era horrível a situação, viu? Aí nasceu a disputa, isso veio para dentro da igreja, aí, ó, porque as viúvas dos helenistas estavam passando de esquecidos na distribuição diária, e isso aqui era premeditado, é porque os judeus mesmo que se convertiam, já olhavam para eles, tipo, isso aqui é um lixo, já não distribuía para eles, isso aqui é premeditado, amados, isso aqui é maligno, é perverso. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus e a oração para servir as pessoas ao bem social, o pão, a comida. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. E aqui você vai perceber que são 7 homens, né? Poderia ser 7 mulheres. Você vai perceber que na frente vai ter diaconisas, mas é o padrão, são homens judeus. A cultura toda indica isso.
Não é porque os diáconos têm que ser apenas homens, viu, gente? Por favor, entenda esse momento. Escolhei homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Não precisa falar disso, tem que ser gente que crê em Deus, cheio do Espírito e sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, aqui, os apóstolos, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, que é pregar e orar, gente, para cuidar de gente, da alma de gente. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então você observa que todos esses homens aqui eram gentios, que se converteram, que estão aqui agora sendo eleitos diáconos, cheios do Espírito Santo. Eram no máximo gente que já falava grego, não tinha o hebraico puro, não. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, aqui era um serviço prático, social. Mais tarde é que foi ganhando uma outra conotação. Além disso, os diáconos foram também sendo aqueles homens e mulheres que ajudavam em outros serviços dentro da igreja. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso aqui é tremendo, amados. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então o evangelho foi crescendo. O que eu quero chamar a atenção é que esses irmãos não tiveram medo. Eles não ficaram escondidos. Eles foram para os locais públicos, para as ruas, para as casas, para dentro do templo onde tinha uma multidão, no pórtico de Salomão. E eu quero te convidar para que a gente acabe o medo, assuma quem você é em Cristo e divulgue, compartilhe e traga as pessoas para ler essa palavra. Olha o tanto de coisas que a gente aprendeu aqui hoje. Então vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor está aqui. O Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. São a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Pai, porque os teus filhos aqui, ó Deus, eles colocaram a cara para fora. Eles abriram o coração para acolher gente, para amar gente, para cuidar de gente, para socorrer necessitados, para orar, para interceder, para pregar. Sim, Pai. Obrigado pelos milagres, sinais e prodígios que o Senhor fez por intermédio deles. E obrigado pelos sinais e prodígios que o Senhor está fazendo e quer fazer no nosso meio. Então abra o céu sobre nós. Levanta homens e mulheres assim, dispostos a cuidar uns dos outros. E não nos deixe, Pai, ó Deus, encher o coração de malignidades, não. Ó Deus, livra-nos de sermos religiosos como esses homens que em nome de Deus matavam os apóstolos, perseguiam os apóstolos, aprisionavam os apóstolos, julgando tributar culto ao Senhor, no entanto lutavam contra o Senhor. Deus, guarda-nos, livra-nos de todo laço, toda seta, todo dardo inflamado do maligno. Guarda agora cada casa. Nossos pedidos de oração nós colocamos no altar do Senhor. Ó Deus, os que estão agora de luto, ó Deus, consola-os. Aqueles que estão enfermos, põe a tua mão, unge-os com teu azeite, da cabeça aos pés. E nesse instante, Pai, toca essas pessoas e repreenda toda enfermidade no corpo, na alma, em nome de Jesus. Cura os teus filhos, cura-nos nesse instante, melhora o nosso ser, restaura toda a nossa saúde e alegria em Cristo Jesus. E repreenda, Pai, toda seta do maligno contra nós, todo oportunismo do diabo tentando destruir nossas casas, arruinar nossas famílias, nós repreendemos no poder do sangue do Cordeiro, o Cordeiro vivo, a quem o Senhor ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Príncipe, Rei, aleluia. Bendito seja o Senhor pelo teu Espírito que em nós habita. É assim que nós oramos, agradecidos pelos milagres, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.